Oi, tudo bem? Aqui é a Ana. E hoje nós vamos ter mais um resumo de entrevista. Dessa vez, o entrevistado é um cara chamado Lee Crockett, e ele foi entrevistado por outro cara chamado Steve Hargadon. E esse Steve, ele mantém um site chamado Future of Education, o futuro da educação. Muito interessante, cheio de entrevistas interessantes. E o título dessa entrevista é Fluências do século XXI. O Lee Crockett é um dos 3 autores de um livro que foi lançado agorinha nos Estados Unidos chamado Literacy is Not Enough, ou, traduzindo para o português, letramento ou alfabetização, que você preferir, não é suficiente. O que esse livro argumenta, de modo geral, é que hoje em dia não basta ser um bom leitor. Você tem que ter outras fluências, além da leitura, para transitar bem como um cidadão pleno no século XXI. O Lee começa dizendo que o livro está tendo uma boa recepção e ele acha que isso se deve ao fato de o foco do livro está em como fazer para atingir essas fluências, ao invés de ficar explicando por que essas fluências são importantes. Aí o Steve faz um comentário de que ele acha que o livro, na verdade, tem as duas coisas muito fortes, tem tanto o porquê quanto o como fazer. E aí o Lee responde dizendo que, na verdade, ele tinha que colocar alguma coisa sobre os princípios que estão por trás de cada coisa que se deve fazer, de por que essas fluências são importantes, porque senão vira receita de bolo. E se vira receita de bolo e a receita não se aplica à realidade da pessoa, ela fica perdida, porque ela não conhece o princípio que, na verdade, aquela receita está seguindo. Aí o Steve diz o seguinte: o livro tem uma linguagem bem forte quando vai se referir ao sistema educacional atual. Então ele fala, por exemplo, de industrialização, desse modelo industrial que o sistema segue. Ele fala, por exemplo, que esse sistema está gerando pessoas altamente educadas, mas inúteis. Isso, na verdade, é um título, um subtítulo de um capítulo do livro. E ele fala também na grande mentira educacional, que é o sistema como ele está funcionando hoje. Eles começam a discutir essa questão do modelo industrial, industrializado da educação. Eles concordam entre eles que esse modelo gera pessoas com baixo nível de raciocínio, com baixa capacidade de raciocínio, e que o tipo de coisa que essas pessoas vão estar preparadas para fazer são coisas que vão pagar salário mínimo. Por quê? Porque são coisas que são fáceis de terceirizar ou até mesmo de automatizar. E nesse caso aqui não vai ter nem salário mínimo, porque não vai ter o emprego mesmo. E o Lee comenta sobre essa questão das pessoas altamente educadas e inúteis, que é o seguinte: o sistema está formando pessoas com um grau de conhecimento altamente sofisticado, conhecimento teórico, mas na verdade essas pessoas acabam sendo inúteis. Primeiro, porque elas não funcionam muito bem no mundo de hoje. E segundo, porque elas não têm capacidade de inovar. A gente vai ver que isso tem a ver com uma das fluências, que é a influência em criatividade. Aí, durante a entrevista, o Lee explica que o sistema atual de ensino ele foi totalmente adequado para uma sociedade fabril, que foi aquela sociedade criada pela Revolução Industrial, mas que ele cria uma cultura de dependência e submissão que simplesmente não funciona mais nos dias de hoje. Aí a questão é, se está tão ruim, por que não muda? Aí o Steve faz uma provocação. Será que o sistema não muda porque as instituições estão acomodadas com pessoas, com consumidores que são passivos e cordatos? O Lee já acha que tem 2 aspectos principais que dificultam essa mudança do sistema educacional. Primeiro é que a profissão de professor ela tem uma característica diferente das outras. O professor ele é praticamente formado desde os 5 anos de idade, ou desde a idade que a criança entra na escola mesmo. Então o sistema está muito, muito entranhado neles. Outra coisa, que aí é um comentário meu, é que esses professores, essas pessoas que chegam a se tornar professores, são os vencedores nesse sistema. São aquelas pessoas que conseguem superar as adversidades do sistema e conseguem se dar bem com ele. Então é muito difícil para essas pessoas enxergarem por que precisa mudar, o que precisa mudar, o que não está funcionando, porque para elas funcionou. Tá? Outro aspecto que o Lee comenta é o seguinte:
você precisa mudar toda uma estrutura muito grande, que envolve os políticos, que envolve os administradores e os estudantes. Quer dizer, os estudantes eles estão muito acomodados no sistema atual também. Eu, como professora, tenho essa experiência, né, quando você tenta colocar alguma inovação, alguma coisa diferente na sala de aula, que envolva tornar o aluno mais ativo, existe sim uma resistência. O aluno está acostumado a ir para a sala de aula, sentar e ficar naquela postura passiva, que requer muito menos esforço do que uma postura ativa, em que ele tem que estar trabalhando, em que ele está pensando, que ele tem que estar produzindo alguma coisa. Então, fica um recado aqui para os autodidatas e candidatos a autodidatas, que é o nosso principal público-alvo aqui no Videoaulas, é que os estudantes também têm a sua parcela de responsabilidade na manutenção do sistema como ele está hoje e que a gente sabe que não funciona muito bem. Vamos ver finalmente, então, quais são as 5 fluências identificadas no livro como as fluências do século XXI. A primeira fluência é a capacidade de resolver problemas. A pessoa tem que saber abordar um problema e buscar possíveis soluções para ele, porque você está o tempo todo esbarrando com problemas novos. Essa é uma característica do mundo de hoje. Os problemas não são os mesmos que a gente tinha 10 anos atrás, eles estão sempre se renovando. A segunda fluência é a informacional. Quer dizer, o cidadão do século XXI, ele tem que saber selecionar as fontes de informação dele, ele tem que saber digerir essas fontes de informação, ele tem que saber manipular e criar fontes de informação. Então, ele tem que saber mexer com informação de várias maneiras. Tá? Essa é uma outra fluência. Uma outra fluência necessária num mundo que muda a cada instante é a criatividade. Nós estamos vivendo num mundo em que é preciso inventar e reinventar coisas o tempo todo. Então, a gente precisa estar em permanente estado de criatividade. A quarta fluência é o uso das mídias para se comunicar. Ou seja, o cidadão do século XXI, ele tem que saber usar de forma competente toda e qualquer mídia à disposição dele para se comunicar com o mundo. Isso é uma fluência fundamental. E, por fim, nós temos a fluência da colaboração. Num mundo altamente interconectado como nós temos hoje, as pessoas têm que aprender a trabalhar, a produzir em colaboração com outras pessoas. Aí eles fazem uma discussão muito interessante sobre a diferença entre fluência e habilidade. Porque há algum tempo já se fala nas habilidades necessárias para o século XXI. E os autores desse livro resolveram usar a palavra fluência. Na minha experiência pessoal, quando um grupo tenta mudar uma nomenclatura, é porque está tentando chamar atenção para algum fator que não está sendo dado a devida atenção. Tá? Então, é exatamente isso que o Lee Crockett e seus colaboradores tentam fazer quando eles desistem de falar em habilidade e começam a falar em fluência. Por que fluência? A primeira diferença que ele aponta é o seguinte: a fluência é uma ferramenta de sobrevivência, absolutamente essencial para a sobrevivência, enquanto que a habilidade é um adicional que a pessoa pode optar ou não por desenvolver. Tá? Então, os autores do livro advogam que essas 5 fluências aqui são absolutamente essenciais para você sobreviver como um cidadão digno no século XXI. Uma outra diferença que ele aponta e que eu achei fundamental para entender a diferença entre fluência e habilidade é que a fluência é um processo inconsciente. Um exemplo clássico de fluência que nós temos hoje, que foi fundamental para o cidadão do século XX, é a leitura. A leitura é um processo inconsciente. A pessoa que é letrada mesmo, que sabe ler bem, ela lê inconscientemente. Mesmo que você mande ela não ler, quando ela olha para alguma coisa que está escrita, ela lê inconscientemente. Enquanto que a habilidade é alguma coisa que você sabe fazer, mas que para fazer você precisa fazer um esforço consciente. Então, olha só o que esses caras estão dizendo na verdade. É que você tem que tornar
essas coisas aqui, essas fluências, em processos inconscientes. Quer dizer, você tem que estar sempre de prontidão para resolver problemas. Esse processo tem que ser automático para você. O tratamento da informação que chega toda hora para você, também tem que ser um processo inconsciente. Você tem que ser criativo o tempo todo e não sentar, bom, agora eu vou tentar pensar fora da caixa. Não, isso tem que ser o seu modo natural de funcionar. A mesma coisa com relação ao uso das mídias. Você tem que usar elas tão naturalmente que você nem percebe que está usando. E a colaboração também tem que ser um modo natural de você funcionar, em colaboração com as outras pessoas. Tá? Então, essa diferença que o Lee Crockett aponta entre fluência e habilidade é muito importante para você entender o grau de profundidade em que você tem que atingir nessas fluências, né? De resolver problemas, de lidar com informação, de ser criativo. Isso tem que estar entranhado em você, assim como hoje a leitura está entranhada em todos nós. Aí eles entram numa discussão final relativamente longa sobre como desenvolver essas fluências. Isso do ponto de vista dos professores. Como aqui a gente está preocupado mais com quem está aprendendo e não com quem está ensinando, eu vou resumir essa discussão, na verdade, pensando uma coisa que eu achei que se aplica ao estudante. É uma coisa que o próprio estudante pode fazer por ele mesmo para desenvolver essas fluências. Então, uma das ideias que o Lee coloca sobre como desenvolver essas fluências é o que ele chama de recolhimento progressivo. O recolhimento progressivo é mais ou menos o que um pai e uma mãe conscientes fazem. Eles vão retirando os apoios à medida que a criança vai crescendo, de forma que quando ela chegar aos 18, 20 anos, ela esteja preparada para funcionar no mundo sem eles. Então ele sugere que as escolas deveriam fazer exatamente isso. Quer dizer, você vai aos poucos preparando aquele estudante para funcionar e para continuar aprendendo e para ir para o mundo sem depender da escola. Tá? E não é isso que acontece hoje. A pessoa sai do segundo grau, sai da graduação, sai do mestrado, sai do doutorado, ainda com sinais de dependência. Eu quero terminar com um exemplo prático de como você pode fazer esse processo aqui com você mesmo. Você é um estudante, você tem um livro didático. Você tem duas opções para ler esse livro didático. Você pode ler depois da aula, e aí você está fomentando uma dependência do professor que vai mastigar as informações do livro didático para você durante a aula, para depois você conseguir enfrentar o livro didático. Ou você pode passar a ler antes da aula. Com isso, você vai aumentando gradativamente a sua independência. As primeiras vezes que você tentar ler o livro didático antes da aula, vai ser duro. Vai ser duro porque você não está acostumado a destrinchar a linguagem do livro por si só. Mas aos poucos, você vai comparando o que você conseguiu extrair do texto com o que o seu professor fez e a sua independência vai gradativamente aumentando. Tá? Claro que você vai poder assistir a aula. Se você está num curso, se você tem acesso ao professor, você assiste a aula para rever os conceitos, para tirar dúvida, mas idealmente você já estudou o material, já destrinchou por você mesmo, porque vai ter uma hora que você vai ter que estudar alguma coisa e não vai ter um professor ali para te ajudar. Claro que hoje em dia a gente tem internet, a gente pode procurar ajuda externa, em comunidades e tal, mas nunca é a mesma coisa de ter um professor disponível para tirar as tuas dúvidas. Bom, diante disso tudo, eu vou te provocar com uma pergunta. Você vai ficar esperando o sistema mudar para te entregar as suas 5 fluências ou você vai correr você mesmo atrás delas? Então fica aí a provocação no ar. Tchau para você e até a próxima.